Olá a todos, que prazer estar aqui com vocês, tá bom? Essa aula resumão aqui, tá? De história. Como eu falo para vocês, não precisa estudar. Se quiser dar uma boa folhada no livro, mas eu garanto que minhas aulas foram incríveis, maravilhosas, que vocês vão compreender tudo. Quem prestou atenção na aula e quem também não prestou, porque eu também chamei a atenção ali, né? Quem prestou atenção ali vai entender que todas aquelas historinhas, todas aquelas interpretações, aquelas brincadeiras que eu falei, é justamente o que vai cair na prova, né? Às vezes os livros fazem umas perguntas muito maçantes e vocês acabam não compreendendo. História não é para você ficar decorando, não é para você ficar quebrando a cabeça. A história é para você entender. Uma vez bem entendido, você nunca mais vai esquecer, tá bom? Então eu faço esse convite, desculpa, a compreender, tá bom? A história. Eu vou começar aqui falando nessa prova sobre o absolutismo monárquico. Você lembra que eu falei para você? Eu sou o rei, eu sou absoluto, eu vou vir com força, eu vou vir com, sabe, com raiva, com cobrando, né? Praticamente era isso que o absolutismo monárquico fazia, né? Ele tinha essa visão de ser o único poder, tá? E eles não tinham, não davam chance para que outros poderes pudessem se defender, né? Então aqui eles abusavam mesmo do poder, eles tinham essa característica. E quando eles estão já formando os grandes estados, lembra que na Europa ainda não é um continente tecnicamente, ainda não são países tecnicamente, são povoados, né, vão construindo feudos, depois vão construindo estados, que é o que vai depois virar um país, tá? Então esses estados da França, da Espanha, da Holanda ali, eles começam a ficar pobres, porque já não tem mais por onde eles invadirem. Os romanos já tinham invadido, já tinham formado os povos, e agora? Para onde eles vão expandir, né? Onde eles vão explorar? E aí então eles começam a pesquisar tecnologias, né? Então a tecnologia até hoje diferencia muito, né, a liderança de um povo. E aí é claro que eles começam a descobrir lá novas caravelas mais fortes, resistentes, o astrolábio, né, que eles conseguiam medir as estrelas, a bússola, que eles conseguiam se guiar norte e sul, e principalmente a cartografia. A cartografia, a arte de desenhar lugar, né, para fazer mapas, tá? Então o mapa era caríssimo, né? Se vocês acham hoje um iPhone 14 Pro Max caro, você não sabe quanto custava um desenho, tá, de um cartógrafo. Era muito mais caro. Dá para você comprar vilarejos com valor desse, né? Então, quem tinha acesso a essa tecnologia estava começando a entrar nessa luta. E aí, quem vai ser o primeiro a investir e dar certo? Acreditem ou não? Sim, sim. Os portugueses são os primeiros a investir nessa tecnologia, tá bom? E eles vão começar a atravessar aqui o Oceano Atlântico e vão em 1500 atracar no Brasil. A princípio, eles vão alegar que estavam querendo chegar nas Índias, mas a gente sabe, já contei que a historinha é para boi dormir, né? Porque em 1498, Colombo já tinha chegado aqui na América, galera. Então, já sabiam, alguém já tinha dado uma olhada no mapa e depois foi lá espionar e passou a informação. Rolava muito também essa questão, né, de informação privilegiada. Então, com certeza, mas a princípio, para poder não brigar ali com os espanhóis, né, eles foram os primeiros a aventurar e chegaram no Brasil, tá bom? E a América, a colonização portuguesa começa aqui no Brasil, e aí eles descobrem, começam a explorar através do Brasil, tudo isso já aprenderam antes, mas o Brasil fica vazio. E aí, para poder proteger esse país, eles dividem, né, para poder também não invadir nada, tem o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir, ó, da esquerda fica Espanha, a direita Portugal, vai ficar aqui tudo certo, então Espanha não vai entrar no território onde Portugal está, é Portugal, para não dar aquela confusão, né? E aí o Brasil começa, então, o seu pedacinho, naquela faixinha ali, primeiramente, nasce ali o Tratado de Tordesilhas, e o Brasil começa a devagarzinho, não era nada, ninguém queria estar aqui, o pessoal achou aquilo um absurdo, estar aqui no Brasil, só tinha madeira, e aí então eles vão fazer o quê? O Reino de Portugal fala, caramba, o que a gente vai fazer com tanta terra lá, né? Já estamos aqui colonizando a África, conseguimos contornar a África, chegamos às Índias, e o que a gente vai fazer? Então o rei de Portugal tem a ideia de dividir em capitanias, ele passa aquela parte, vai dividindo, vai fatiando literalmente, e vai dando aquelas capitanias aos seus donatários, famílias nobres, né, que vinham assumir. Foi um fiasco. Quem queria vir para o Brasil só tinha mosquito, não tinha nada, eles tinham medo dos nossos bichos, ataques indígenas, nossa, lamaceira,
para eles que eram civilizados, foi um verdadeiro, nossa, tchu-tchu-tchu. Mas duas capitanias não dá certo, né? E adivinha qual é? Ai, sim, areolada, na luz alviçareira, nasceu predestinada a célula primeira. Assim, São Vicente, tá? Então essa é fácil para vocês. Vocês nasceram, né? Nessa primeira capitania que deu certo no Brasil e Pernambuco. Então, a princípio, nasce com grandes engenhos, né? Então, lá no Nordeste, começa então o cultivo de cana-de-açúcar, aqui também. Então, tá todo mundo feliz, começou, né, algumas, vamos dizer, fazendas prosperar. Mas aí, teve um lugar que ficou vazio, que ninguém estava assumindo aqui. E a França também tinha espião. E falou, opa, peraí, que país maravilhoso é esse? Meu, lógico que eles não são besta nem nada, né? Pegaram logo o quê? A França Antártica, tá? Que eu acho, já conheci lá, é lindo, maravilhoso demais. E a França Equinocial, que fica onde? Você lembra que eu falei para você? Antártica, né? No Rio de Janeiro. Então, só lembrar o jeito que eles falam, meio francês, né? Então, assim, no Rio de Janeiro e lá em Maranhão, sim, terra do boi-bumbá, também invadiram lá e os portugueses ficaram doidos. Depois a gente vai explicar numa outra aula que aí o Brasil pagou uma moeda boa para eles, para a França sair de lá, e deu a Guiana Francesa para eles. Por isso que o nome é Guiana Francesa. Então vocês ficam lá, mas pelo amor de Deus, devolve, porque o Rio de Janeiro é lindo, continua maravilhoso. Não sei se vocês já foram lá, pelo menos as novelas a gente já assiste, né? E aí, então, gente, eles ficam, tudo bem, começa então o Brasil a prosperar, eles começam a plantar, né, a cana-de-açúcar, o açúcar que vale praticamente quase preço de ouro para vocês, pode parecer hoje um nada, mas naquela época uma colher de açúcar teve escravo que morreu e nunca conseguiu experimentar, tá bom, gente? Era uma coisa assim, uma especiaria única, tá bom? E aí eles começam a precisar de mão de obra. Claro que também os livros vão dizer de forma racista que os indígenas não gostavam de trabalhar. Mentira, gente. Os indígenas trabalhavam. Quem com chicotada nas costas vai trabalhar? Só que o problema é que eles fugiam, né? Então aí eles vão trazer gente de outro lugar, de outro continente. Já estavam dominando a África, trouxeram, né, os africanos para cá. E aí, então, lembrando que eu já falei para vocês, quando a gente fala de escravo, tem que lembrar que são reis e rainhas. Eles trouxeram os melhores africanos. Tá? Os que tinham dente forte, mesmo assim, os maiores guerreiros, mais fortes, morriam nessa travessia, morria muita gente. Então o Brasil começa a ser colonizado por uma sociedade nobre de escravizados africanos, tá bom? A gente tem que parar com essa ideia de que quando a gente fala de escravos, lembrando aquela coisa, aquelas pessoas coitadinhas, sofrendo, mirradinha. Não, eles eram guerreiros, eles eram fortes. A história deles é muito triste. Aí tudo bem, a gente concorda. Mas os livros querem passar pra gente que os próprios escravos vendiam os outros, tudo balela, gente. Tudo balela. Mas a gente vai falar também isso na Consciência Negra, tá bom? Logo, logo vai estar aí, que eu amo também demais esse assunto. Mas é só para vocês lembrarem, tá? Então, que nós temos a pirâmide, né, da Sociedade do Açúcar, que vai ser a aristocracia, que são os grandes ricos, os senhores de engenho, que tinham todas aquelas praticamente cidades, os homens livres que podiam trabalhar e ganhar o dinheirinho, e a base dessa pirâmide, os escravos, tá bom? E aí, começaram então algumas desses homens livres trazer gado, trazer boi para cá, e começaram a comer cana-de-açúcar. O Silvio começou a virar uma confusão e falou: para, não quero esses gados comendo minha cana-de-açúcar, comendo minha rapadura, para com isso. Aí eles pediram para o rei de Portugal lá: pelo amor de Deus, tira esses boi daqui das minhas terras. E aí o rei então deu a ordem: ó, gente, só pode criar gado no interior do Brasil, vai para o interior. Vai lá, e aí quando eles começam a avançar o interior, entendeu? Então o Brasil tem o Tratado de Tordesilhas, eles não sabem o que tem para cá, e nem a Espanha também. Então eles começam a avançar, 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 até formar mais ou menos o Brasil, né? Então o Brasil começa a entrar graças a quem? Aos tropeiros e os vaqueiros, né? Que eles empreendem várias expedições pelo sertão, né? No origem em busca de novas terras. E até hoje é assim, até hoje eles queimam terra, uma dó, né? Não sei se vocês veem direto na televisão, Pantanal, Amazônia, para poder ter espaço para criar gado. Mas também esse é um assunto para outra hora. O importante é você entender que está tendo essa confusão toda, muita escravização, muita invasão, muita guerra, muita briga por causa de poder, de dinheiro. E a Igreja Católica entra numa fase que aí eles depois vai
vai vir os protestantes, né? Vai começar ali Lutero brigando com a Igreja Católica, vai separar em duas igrejas, e a Igreja Católica se vê que ela tem que ser mais humanizada, não dá para ela permitir mais essas atrocidades, tá bom? E aí então eles mandam uma missão que foi talvez a melhor coisa que a Igreja Católica fez, que são os jesuítas. Eles mandam a missão dos jesuítas, que fala assim, ó, gente, vamos humanizar. Que não tinham só aquela intenção de catequizar, sabe? Eles tinham a intenção de cuidar, de denunciar, olha, aquele escravo está sofrendo. Então eles catequizavam os africanos, mas também cuidavam dos direitos deles. Então eles escravizavam os índios, os indígenas, né? E também cuidavam do direito deles. Então ali os jesuítas começaram a melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. Além de catequizar, cuidaram, tá? Então, os jesuítas fizeram esse lindo trabalho aqui no Brasil e deu certo, tá bom, gente? Teve Padre Anchieta, que é o pai da educação, o pai do teatro, o pai das artes. O Padre Anchieta foi incrível para nossa história, tá bom? E aí a gente está falando aqui também essa vaquejada, esses vaqueiros tá ligado a uma sociedade, tá? Uma nova sociedade que está se formando no interior, a sociedade do couro. Então nós temos ali a sociedade do engenho, da cana-de-açúcar, nós temos ali os aldeamentos indígenas, mas nós temos a sociedade do couro, que é esse povo que transita, né, e começa a fundar aí o nosso interior, tá bom? Eu sei que eu falei um pouquinho mais, mas é só vocês entenderem, lembrarem, tá? Esse breve resumo. Na prova, não se preocupe, eu vou dar uma explicada de novo, só para a gente entender. Tudo bem? Eu já estou aqui ansioso, por favor, me deem 10 para poder conseguir tirar 10 também. E a média de vocês é a minha nota, essa é a verdade, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode já guardar aí para antes de começar a aula a gente tirar. Eu já amo vocês demais, tenho um enorme carinho, eu peguei muito a vocês. E eu espero que a gente possa ter uma linda jornada junto, construída através de conhecimento, luz e sabedoria. Então, fique com Deus e até a prova. Boa sorte, hein? Tchau!